Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alessandro, equipe Redação Absoluta, e hoje nós vamos começar com a nossa saga, nossa trilha da redação. O que é esse projeto Trilha da Redação? O projeto Trilha da Redação nada mais é do que uma discussão, uma reflexão acerca de temas relevantes que podem, porventura, ser temas da sua prova de redação. Então, eu já te peço, fique ligadinho, fique ligadinha. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, por gentileza, compartilhe com o maior número de colegas que vocês têm, tá bom? Então, assim, nós estamos muito felizes com esse resultado desse trabalho, porque é fruto de pesquisas, né? A gente se esmera para entregar o melhor para vocês, nossos alunos. Então, vamos lá. O nosso primeiro tema que nós vamos trazer aqui no dia de hoje, nesse primeiro bloco, é sobre mobilidade urbana. Isso mesmo, mobilidade urbana. Muito se fala a respeito de mobilidade urbana e o que vem a ser essa famosa mobilidade. Primeiro momento, eu preciso que você entenda o seguinte: a mobilidade urbana, ela diz respeito a questões de deslocamentos, seja deslocamento feito por você ou seja um deslocamento feito através de carros, né? O deslocamento de seres humanos, né? A pé, de bicicleta, por exemplo, ou também um deslocamento de ônibus, um deslocamento de carro, um deslocamento de avião, enfim, a questão de mobilidade, fechou? Então vocês podem observar bem aqui no nosso quadro que tem alguns tópicos a serem seguidos, né? A nossa linha de raciocínio, fechou? Então, a mobilidade, ela quer dizer justamente isso, é o ato de você ir e o ato de você vir, seja ele a pé ou seja ele através de um mecanismo, né? Por exemplo, mecanismo não, de algum veículo, né? Esse veículo pode ser um automóvel de pequeno porte ou pode ser também um ônibus, como eu falei para vocês, né? Pode ser um ônibus, pode ser uma bicicleta, pode ser um avião, enfim, o que faz com que você se desloque, tá bom? E quando a gente fala que é mobilidade urbana, a gente está falando de quê? Que é o deslocamento nas cidades. Tá bom? Então, assim, é um tema muito relevante, muito importante a gente discutir. Por quê? Porque é o seguinte, ele diz respeito a um grupo maior de pessoas, além daquele grupo lá da sua comunidade, aquele grupo pequeno que você está acostumado de conviver com ele. Então, ele diz respeito, assim, ó, a uma cidade, a uma cidade pequena, no caso, como nós moramos aqui no Distrito Federal, a gente costuma falar de cidade satélite, né? Cidade satélite é aquela menor. No Distrito Federal nós temos várias cidades satélites. Então, aquele aglomerado de cidades diz respeito a elas, né? Se você mora em outras localidades, é isso também. Além de envolver você, vai envolver outras pessoas também, outras cidades vizinhas. Por isso que é um tema bastante relevante. E quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente precisa, você pode observar aqui no nosso tópico, a gente precisa entender que nós temos um conceito de mobilidade sustentável. O que vem a ser essa questão de mobilidade sustentável? A gente entende o seguinte, que você tem o seu meio de transporte de preferência. Digamos que o seu meio de transporte de preferência seja o seu carro particular, né? O seu Golzinho, o seu Palio, sua Mercedes, sua BMW, enfim, aquele carro que você gosta, tem ali na sua garagem. Mas, às vezes, você tem colegas ao seu redor que, infelizmente, ou felizmente, ou por escolha mesmo, ele tem a opção, né? A opção de escolher um ônibus. E isso daí é uma opção do transporte que ele escolheu. Beleza. Só que quando a gente fala de mobilidade sustentável, a gente fala de automóveis, de veículos que poluem menos o nosso meio ambiente.
A gente sabe que, infelizmente ou felizmente, eu falo mais para infelizmente, o nosso meio ambiente ele está cada dia mais sendo degradado. E essa degradação no meio ambiente que eu falo, diz respeito ao aquecimento global, diz respeito à emissão de gases poluentes. E infelizmente ou felizmente, esses carros pequenos, de pequeno porte, são os que representam o maior índice de poluição do nosso meio ambiente. O maior índice, né, vamos dizer assim, a maior parcela de contribuição de poluição, de aquecimento global, infelizmente ou felizmente, vem dos carros pequenos, né? Em seguida a gente tem os ônibus. Porém, quando a gente fala de mobilidade sustentável, a gente está falando de quê? De alternativas que agravam menos a questão do meio ambiente. Por exemplo, você tem aqueles veículos que andam sobre trilhos, o metrô, né? Olha aqui, a gente tem aqueles veículos que andam sobre trilhos, nós temos aqueles ônibus limpos. Quando a gente fala de ônibus limpo, nós falamos, né, de transporte público, não é questão de higiene do ônibus, não. Nós estamos falando a respeito do combustível que ele utiliza, que é aquele biossustentável, que é a base do álcool, né, da cana-de-açúcar. É um combustível que agride menos o meio ambiente. Consequentemente, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que o aquecimento do nosso planeta ele não seja tão grande, tão alarmante. Então isso daí é bom você ficar atento sobre isso. Então quando a gente fala sobre o meio ambiente sustentável, a gente está falando de veículos que andam sobre trilhos, a gente também está falando de ônibus limpo. Quando eu falo de ônibus limpo, eu falo de ônibus que utilizam combustíveis, né? Aqueles combustíveis biossustentáveis, também sustentáveis. Por que não falar de bicicleta, né? Você já pensou em ir ao seu trabalho de bicicleta? Então, além de você estar cuidando da sua saúde, você ainda está contribuindo, sabe com o quê? Com a questão do aquecimento global. Né? Não é que você está contribuindo para que ele aumente, você está contribuindo para que ele não aqueça cada vez mais, tudo bem? Então você pode perceber aqui, ó, que eu coloquei questões de ciclovias. Então a questão da mobilidade urbana sustentável diz respeito a uma manutenção ou até mesmo a implementação, a criação de ciclovias. E quando eu falo de ciclovias, automaticamente, eu não sei aí na sua cidade, mas aqui no Distrito Federal nós temos algumas bicicletas que elas são, vamos dizer assim, você precisa ter um aplicativo de uso de domínio público, porém não tão público, né? Quando a gente fala público é que está ao alcance de todos. Porém, se você não tiver uma graninha ali, você não consegue liberar aquela bicicleta. Mas já é uma contribuição. Você que mora perto de uma estação, de um bicicletário desse daí, olha só que bacana que é. Isso daí compõe esse conceito de mobilidade sustentável, porque está contribuindo com o meio ambiente, na questão da diminuição de emissão de gases poluentes, né? Porque você simplesmente vai suar, ó, você só vai, ó, contribuir até mesmo para o solo, ó, para o enriquecimento do solo. Olha aí que bacana. Mais uma vez, mobilidade urbana sustentável te ajudando. E quando a gente fala sobre mobilidade urbana, é importante a gente destacar que existem alguns problemas que eu já falei aqui para vocês anteriormente. Olha só, você pode perceber aqui que esses problemas são o quê? Ó? Poluição. E essa poluição, ela vai acarretar em quê? Aquecimento global, aumenta ainda mais a questão da individualidade. Quando eu falo de aumento de individualidade, eu estou falando o seguinte, olha só a linha de raciocínio. Infelizmente, nós não temos aí, espalhado pelo nosso país, um sistema público, né, de transporte bem bacana. E isso vai fazer com que
cada vez mais as pessoas adquirem, fazem com que, cada vez mais, né, perdão, né, até confundi aqui o raciocínio, cada vez mais as pessoas vão comprar, vão adquirir os seus veículos particulares. E esses veículos particulares, infelizmente, eles representam uma quantidade exorbitante de poluição, de emissão dos gases, né, de gases poluentes, pelo simples fato deles terem ali, ó, no seu motor, o motor a combustão. O que é o motor a combustão? Aquele motor que queima, né, que queima o combustível. E essa queimada, a gente sabe que quando queima alguma coisa, ela emite outras coisas, né? Essas outras coisas, essa fumacinha que às vezes a gente não consegue observar. Tem carro que a gente passa no meio da rua e fala assim, eita, aquele carro ali tá fumando, solta aquela fumaça toda. A gente pensa que só esses carros que são poluentes. Por incrível que pareça, aquele carrão bonitão que você imagina, que você fica ali, ó, é o seu sonho de consumo, ele também polui, ele também emite gases. Sabia? Porém, a emissão é bem sutil, mas emitem e muito, muito mesmo, tá bom? E quais são os carros que, por incrível que pareça, que não agridem tanto o meio ambiente? São aqueles carros que eu já falei, os ônibus, por exemplo, os ônibus limpos, os que usam os combustíveis biossustentáveis, a base do álcool, né? Que o álcool, ele é um combustível natural, relativamente natural, ele agride menos o meio ambiente, tá bom? Então, quando a gente fala dessa individualidade, a gente fala justamente pelo fato do crescimento de veículos, né, particulares aí nas nossas ruas. Aqui, recentemente, o Distrito Federal, eu falo muito do Distrito Federal pelo fato de morar aqui, existem para cada 3 cidadãos brasilienses, hoje nós temos um carro. Nós temos mais de 2,5 milhões de pessoas. Será que tem carro aqui no Distrito Federal? Tem, e muito. Aí eu falo para vocês, desses problemas que a gente consegue observar, o que a gente pode tirar? A gente pode tirar o seguinte, ó, como você pode ver aqui, ó, transporte público é um problema. Infelizmente, está sendo um problema. Por que é um problema quando a gente fala de mobilidade urbana, o transporte público? Porque, infelizmente, a maior parte da frota dos nossos ônibus, elas não utilizam, né? A maior parte não utiliza esse combustível limpo, né? Esse biocombustível. E isso daí acaba sendo um grande problema para a questão da mobilidade urbana e para a questão de poluição. Então, acelerando aqui e adiantando, você pode perceber que a ciclovia, se você for olhar os investimentos em ciclovias na sua cidade, você vai perceber que não são tão grandes, não são tão assim a contento. Por quê? Se você investir mais em ciclovia, automaticamente a redução da utilização desses transportes públicos e até mesmo dos transportes particulares vai ser maior, certo? Então você pode perceber que aí, ó, além disso, ó, você pega ali um transporte público, ó, como você está vendo aqui, ó, bem aqui embaixo você já vai perceber que você não tem uma ciclovia. Então, você já tem um trânsito maior, um trânsito mais denso. Se você tem um trânsito mais denso, automaticamente vai acontecer o quê? Vai acontecer ali, ó, congestionamentos. Acontecendo congestionamentos, você já tem o estresse do dia a dia. Já está estressado. Trabalhou o dia todo, acordou cedo, volta para casa cansado e ainda tem de enfrentar um trânsito pesado, automaticamente pode ser que aumente, sabe o quê? O índice de violência no trânsito. Então isso daí, ó, acaba sendo também um grande problema para nós, cidadãos brasileiros. E essas pistas esburacadas? Mais problemas ainda, você já está estressado naquele trânsito, quando você está voltando para casa, você conseguiu pegar ali, ó, um trecho bacana para você chegar na sua casa
com mais rapidez, né? Com mais agilidade, o que acontece? Você tem que reduzir, porque senão você vai estragar o seu carro. Isso é fruto de quê? Descaso, pistas não manutenidas. Automaticamente, quem você precisa ir atrás? Você precisa ir atrás? Quem é a pasta? Quem é o órgão superior a nível nacional para você reclamar? Lá, ó, Ministério da Infraestrutura. Você deve procurar, só que você é cidadão morador de uma cidade pequena, você vai direto ao seu ministro? Não, você não vai direto ao seu ministro, você vai onde? Onde que você vai? Aonde que você vai? Infelizmente ou felizmente, você vai procurar a sua Secretaria de Mobilidade Urbana. Aqui no Distrito Federal, Secretaria de Mobilidade Urbana. Na sua cidade pode ser o secretário municipal de transporte. Enfim, você precisa entender qual é a estrutura a nível de governo que compõe as esferas de trânsito, né? Relativa ao trânsito. Quais são? Ó? Nós temos o Ministério da Infraestrutura em escala nacional, olha aí, ó. Você tem o Ministério da Infraestrutura, você tem também o CNT. O que é o CNT? Que é o Conselho Nacional de Trânsito. Você também tem a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Você tem o fórum, ó, essa sigla aqui, ó, a FNPTP é o que? Fórum Nacional Permanente de Transporte Público. Esses órgãos que eu acabei de citar aqui, ó, que eu elenquei para vocês, todos eles são os órgãos responsáveis por responderem à pasta de mobilidade urbana, sem esquecer que você, enquanto cidadão, também faz parte desta mobilidade urbana, porque você está indo, está vindo, seja a pé, seja de bicicleta, ou seja de carro, seja de ônibus, você também faz parte. É importante que você entenda quais são os órgãos que você deve ir atrás para você fazer as suas reivindicações, tá bom? Outra coisa, quando você lembra de transporte público, você deve lembrar, como eu coloquei aqui, ó, que o transporte público, ele está sim previsto lá na Constituição, no artigo 6º, na Constituição Federal, fala que é um direito social do cidadão. O quê? Um transporte público. Então, quando a gente fala da questão de legalidade do ato legal do transporte público, é isso. A gente fala que estamos amparados pela Carta Magna, está aqui, ó, a Constituição. A gente está falando do artigo 6º da Constituição Federal, que fala sobre o quê? Que vem falando a respeito dos direitos sociais do cidadão. E entre esses direitos sociais tem o quê? O transporte. E aí, ó, dentro desses transportes, a gente precisa lutar por uma manutenção, por uma implementação de cada vez mais, sabe de quê? Ó, bicicletas públicas, como nós temos aqui, ó, as bicicletas, os bicicletários públicos. Imagine só, se em cada cidade do nosso país nós tivéssemos investimento em ciclovias, nós tivéssemos investimentos em bicicletários públicos, né? Com certeza o nosso trânsito seria outro. Com certeza o nível de poluição seria cada vez menor. Então, assim, prestem atenção. A gente precisa entender que uma das soluções desses problemas todos que eu elenquei, uma não, várias dessas soluções seriam o quê? Ó, implementação de ciclovias. Tem aqui, ó, implementação de ciclovias. A gente também precisa de ter o quê? Conscientização. Por que quando eu falo? Por que conscientização? Porque você muitas vezes mora próximo ao seu local de trabalho, porém você prefere ir de carro a ir de uma bicicleta ou até mesmo fazer uma caminhada ao seu local de trabalho. Então a gente precisa conscientizar a respeito disso. A gente precisa cada vez mais cobrar por pistas boas, pistas manutenidas regularmente, porque se a gente tem pistas boas, automaticamente os nossos carros vão estragar menos.
né? Se os nossos carros estragam menos, nós vamos economizar mais. Quem sabe a gente pode até comprar um carro melhor aí com um motor elétrico e aí, porventura, você vai fazer o quê? Você vai contribuir para a diminuição da poluição do nosso planeta, né, do aquecimento. E outra coisa, a gente precisa entender que essas bicicletas aqui, ó, que eu falei para vocês, elas vão favorecer a nossa saúde. Olha aí, ó, você além de contribuir você vai contribuir com a poluição, não tá de sacanagem, né, professor? Você vai contribuir com a diminuição de emissão de gases poluentes e você vai estar fazendo o quê? Vai estar manutendo a sua própria saúde. Então, prestem atenção. Outras coisas aqui que a gente pode perceber, que eu coloquei aqui para vocês, ó, você vai cobrar por infraestrutura, você vai cobrar também por rodízios. Já existem aqui no Brasil cidades, por exemplo, São Paulo, que os carros eles têm rodízio. Carro com a placa tal, eles podem circular tal dia e tal dia. Carro com a placa tal pode circular tal dia e tal dia. Assim, a circulação pode ser que diminua nas nossas rodovias. Diminuindo, automaticamente a gente contribui, sabe com o quê? Com o nosso planeta. Então, era esse o recado que eu tinha para passar para vocês. Prestem atenção, mobilidade urbana é um tema muito importante que pode ser um tema para a sua prova. Então, fique ligado e não se esqueça, se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal e assim, marca aquele seu amigo, aquela sua amiga que precisa saber desse conteúdo. Um forte abraço, um beijo no coração, tamo junto, hein?